aqui, gente. A gente está no Parque Dendrológico, se chama. É uma espécie de parque. Não está gravando, está gravando? Ah, tá. É uma espécie de parque, jardim botânico, né? A gente gravou outro dia aqui, mas estava um dia tão feio que a gente resolveu vir de novo para fazer algumas imagens. Melhores. Melhores. Vamos dar uma voltinha ali, tem uma fonte, ó. Aqui. Que a gente pode tirar uma selfie. Então, a gente está aqui em Ekaterimburgo. Ekaterimburgo é o seguinte, é uma cidade que está um pouco depois dos Montes Urais, para quem vem de Moscou, né? Então, os Montes Urais estão, a cordilheira, né? Essa cordilheira chamada Urais está na direção do ocidente em relação à cidade de Ekaterimburgo. Então, essa cidade não é uma cidade muito pequena, é uma das maiores cidades da Rússia. Tem 1.500.000 habitantes, mais ou menos. É uma cidade bem espalhada também. Tudo aqui é um pouco longe. A gente andou bastante a pé, mas estamos um pouco cansados também. E esse parque aqui é bem na frente do nosso hotel. Então a gente veio aqui pegar um solzinho, porque hoje está 12 graus, então no sol a gente está bem. Agora parece, pela previsão do tempo, que vai esquentar. Amanhã a gente vai para Nizhny Novgorod. A gente já está no fim da viagem, ainda temos uma semana de viagem. Esse vídeo aqui a gente vai botar no ar, né? Só para botar depois os outros vídeos de Moscou, de São Petersburgo, tem muitas coisas que a gente vai botar mais pra frente, né? Subir no YouTube mais pra frente, porque precisa editar. E a gente não vai ficar aqui perdendo tempo editando vídeo, né? Porque não é uma viagem assim tão longa, a gente vai ter completado 1 mês de viagem. E então é isso daqui. Bom, o fato é o seguinte, aqui nessa região foi para onde foram levadas todas as obras de arte do Hermitage quando teve o cerco a Leningrado, né? O cerco à cidade hoje chamada São Petersburgo. E não só do Hermitage, mas outras obras de arte foram trazidas para cá. Tudo que precisava ser resguardado, que eles conseguiram carregar, eles trouxeram para cá. Muita coisa foi escondida também nas cidades. E então aqui, né, nessa região, os nazistas não chegaram. Era uma região razoavelmente segura. Inclusive havia um plano de que se, por um acaso, eles conseguissem invadir Moscou, os nazistas conseguissem invadir Moscou, todo o staff, né, teria de fugir para essa região. Todo, como se chama, comando, né, Stalin e todos os principais, os generais, enfim, que não estavam ao alto comando do Estado, teria que vir para essa região aqui, que ainda... E então, é isso aqui está mais ou menos a 1.400 quilômetros de Moscou, aqui. Dá umas de trem, a gente veio de trem, dá umas... Quantas horas? Foi 1 dia e 4 horas, né, eu acho. 1 dia e mais 4 horas, mais ou menos. Amanhã a gente vai para Nizhny Novgorod, que é uma cidade mais próxima de Moscou. A gente vai demorar, acho que em torno de um pouco menos de 24 horas. A gente dorme no trem e aí vamos passar alguns dias lá, depois voltar para Moscou e depois para São Paulo de volta, né? Uhum. Aí a gente vai ter mais 1 dia em Moscou, uns 2 dias só. Não vai dar para grande coisa, mas a gente sai de lá porque é o jeito. Infelizmente, aqui também tem um aeroporto grande
Mas infelizmente a gente não consegue comprar passagens para ir de volta daqui, né? Para chegar aqui, a gente pegou o trem, como eu falei, que é o trem da Transiberiana. A gente pode dizer que a gente andou assim, um pedaço da Transiberiana, né? Não chega nem a ser um terço da Transiberiana. Mas já dá uma ideia assim, já dá pra gente saber como é que é o esquema, como é que é o trem. Como é que... O trem é super confortável, a gente vai mostrar depois no vídeo. É bem limpinho, é organizado, é tranquilo, assim. Mas é uma viagem longa, né? Agora, se a gente fosse até o final da Transiberiana, ela termina em Vladivostok, aí seriam 9.000 quilômetros de Moscou até Vladivostok. As distâncias, quando começa a chegar mais a leste, aí elas se tornam bem maiores entre uma cidade e outra, né? É uma região menos povoada. Ó, eles estão refazendo os jardins depois do inverno e tem muitas tulipas em todo lugar. A gente ficou sabendo que eles plantam essas tulipas, depois que elas abrem, desabrocham, como está essa aqui, por exemplo, ó, elas simplesmente morrem, não dão mais. Aí eles vêm e plantam outras. Como sempre, tem muitas e muitas crianças em todo lugar. Eu nunca vi tanta criança como a gente viu aqui na Rússia. Hoje é domingo, né? As pessoas estão aí passeando no parque. A florzinha. Os patinhos. Aqueles patinhos de enfeitar a estante, ó. Gente pescando, ó. Tem um restaurante, ó. O restaurante se chama Dona Olívia. Acho que a gente vai comer aí, né? 24 horas. É um restaurante italiano. Ele entra dentro do parque. Mas não tem ninguém sentado aí. Tá cedo. Os restaurantes aqui ficam todos abertos direto, abre meio-dia e fica até 11 horas, meia-noite, o que é ótimo, porque a gente pode comer a qualquer hora, né? Como a gente já come um café da manhã bastante exagerado, a gente só vai comer de novo lá pro meio da tarde, fim da tarde, e à noite come um pão com queijo no quarto mesmo, né? A gente foi ao supermercado, comprou várias coisas. Aqui tem uma igrejinha, uma igreja, ó. Aquelas moças estão gravando. E aí, o que você achou de Ekaterimburgo? Ó, eu achei um lugar muito bonito. Bem tranquilo,
não é aquele corre com Moscou. Estou gostando, é mais frio que São Petersburgo. Aí parece que... É um viveiro, né, eu acho. Eles são plantando. Aqui, ó. Paidião tudá. Cuidado com os galhos aí. É. Ó uma noiva, ó uma noiva. As noivas vêm tirar fotos no parque, gente. Olha que legal. Tá gravando a noiva? Não. Ela tá indo. Na frente. É, mas ela tá indo, a gente não vai pular na frente dela. Ela veio tirar fotos no parque. É a comitiva. E veio as madrinhas também, vieram as madrinhas, tudo de salto alto, meia de seda. Ó, o pessoal do casamento. Trouxeram champanhe. A noiva é uma coisa comum, a noiva casa, né? E ela sai para ir tirar fotografias num lugar bonito e tal. A gente da outra vez viu uma noiva dentro da Hermitage também. Ela acaba de casar, em vez de ir para a festa, ela vem para o parque, tira fotos, às vezes traz os padrinhos, alguns convidados e tiram fotos no parque para pôr no álbum de casamento. Muito romântico. Essa aqui, aí ó, como ela tem as folhas pequenininhas. Tá vendo? É uma bétula. Diz que a casca da árvore tem muitas propriedades curativas. Não sei o que faz com ela, se faz em plastro ou chá. Depois a gente olha no Google. Mas é bonita, né? Na estrada é cheia dessas árvores. Bétula com essa casca branca. A gente olha da estrada, dá impressão, do trem, dá a impressão que é fininha, né? Mas é que a gente tá olhando de longe.